Ô amados, boa noite, a paz do Senhor, que alegria estar de volta, falando desse Deus maravilhoso, né, que mudou a nossa história, e como o pastor disse, esse novo normal, né, novo tempo que nós estamos vivendo. Eu queria rapidamente pedir que você abrisse comigo a sua Bíblia, né, eu sou o pastor Luizão, aquele que mora no seu coração, que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. Nós estamos com a igreja lendo nesse período o livro de Atos. Abra comigo no capítulo 8, no versículo 14. Amém? Atos 8, 14. Um texto muito interessante. Eu estava lendo esse texto e saltou da Bíblia, né? Diz assim o texto, Atos 8, 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em um nome do Senhor Jesus. 17 agora. Então, lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque a tua palavra, ela é poderosa, ela é maravilhosa, e essa palavra tem o poder de nos transformar, de mudar a nossa vida. Essa palavra tem o poder de trazer o alimento espiritual para a nossa alma. Pai, o meu desejo é que o Senhor possa estar falando a cada coração. O Pai, onde quer que esteja ouvindo, assistindo esse culto, que o Senhor possa estar trabalhando, abençoando cada vida. Tu conheces as lutas, as dificuldades, o que cada um tem passado. Portanto, no nome de Jesus, fala conosco, Pai. Usa a minha vida, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, é muito interessante que Pedro e João, apóstolos, né, eles estavam em Jerusalém. E veio a notícia que em Samaria, aquele povo havia recebido a palavra. Então, eles, como apóstolos, eles foram até lá com o objetivo de expandir esse evangelho. Muito interessante que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto bíblico bem conhecido, queria ler com vocês, diz assim, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então aqui é a terceira parte, Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até nós, confins da terra. Então eles estão nesse terceiro passo de expansão do Evangelho e ali eles oram e aquele povo recebe o Espírito Santo. Que coisa linda, né? É a palavra se expandindo, é a palavra alcançando os corações. Mas eu vejo no apóstolo, especialmente no apóstolo João, uma diferença muito grande. Se você vai abrir comigo, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 52, eu quero falar sobre mudança. E essa mudança é para todos nós. Mas olha só que mudança, o que aconteceu na vida de João. Aqui, em Lucas 9, João está ali começando o ministério com Jesus, está acompanhando Jesus. Jesus vem ensinando os seus discípulos, apóstolos. E olha o que acontece. No versículo 52, na parte B, Lucas 9, 52. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Presta atenção. O mesmo povo que ele orou com Pedro e pôs as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo, alguns anos atrás, ele está nessa mesma região, em Samaria. Versículo 53. Mas não o receberam. Os samaritanos não quiseram receber Jesus. Porque o aspecto dele era de quem
decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Tiago e João, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Olha que palavra maravilhosa do Senhor Jesus. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Esse mesmo João que pediu: Senhor, o Senhor quer que mande fogo do céu para consumir esse pessoal? Esse mesmo João, anos depois, tendo a experiência de conhecer esse Jesus, de ter Jesus no seu coração, de ver as experiências maravilhosas com o Senhor, e levar uma dura aqui, né? Porque Jesus falou: vocês não sabem que espírito vocês são. Vocês não sabem do que vocês estão falando. Esse mesmo João, transformado, mudado, ele ora por aquele mesmo povo, pedindo que o Espírito Santo venha sobre a vida deles. E eu aprendo aqui algumas coisas, eu queria compartilhar com vocês bem rapidamente, né? Uma pequena meditação. Primeira coisa, a boca fala do que está cheio o coração. João era um judeu, eles não se davam com os samaritanos, havia uma rixa entre eles, e naquele momento ele ainda estava aprendendo, dando os primeiros passos com Jesus, e a boca dele falou do que estava o seu coração cheio. Esse ódio, esse rancor, essa divisão. E eles falaram: Senhor, não quer que a gente peça que caia fogo do céu? Afinal de contas, nós somos apóstolos, nós temos poder, né? E Jesus, de uma forma tão singela: não, você não sabe o que está falando. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Da mesma forma que ele trouxe aquela ira toda, aquela cultura má no seu coração, agora transformado por Jesus, ele trouxe a bênção, o Espírito Santo sobre aquele povo. Segunda coisa, então, a primeira coisa, a boca fala que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio das coisas de Deus, você vai falar das coisas de Deus. Se o teu coração está cheio da presença do Senhor, você vai ser bênção. A tua boca vai abençoar as pessoas e não maldizer. E o segundo ponto que me chamou a atenção nesse texto é que ninguém pode dar o que não tem. Naquele momento, João ele não tinha esse poder, João não tinha esse amor, ele não podia dar esse amor, porque ele não tinha. Mas ele recebeu. E amados, em Cristo Jesus, é uma coisa maravilhosa. Ele vem e ele traz uma mudança, uma transformação. Um novo, né? Esse novo normal. As coisas estão diferentes? Não, nós somos transformados. E eu me lembro quando eu me converti, de que eu me converti numa igreja, na igreja no domingo, na segunda-feira eu fui trabalhar e eu peguei o mesmo ônibus, eu vi as mesmas pessoas que estavam à minha volta, eu encontrei os mesmos colegas de trabalho, mas tudo estava diferente. O mundo estava diferente. O mundo havia mudado, as pessoas haviam mudado. Não, o Senhor havia transformado a minha vida. Esse é o novo normal. Quando Jesus entra. E assim como João, ele tinha um novo normal. Ele tinha agora a presença de Deus. Ele abençoava e não queria que caísse fogo do céu, mas que caísse a presença de Deus sobre as vidas. Ninguém pode dar o que não tem. O segundo ponto. Terceiro ponto. A mudança, a transformação é quando Jesus entra, ele muda totalmente. Talvez num processo, você não de repente, se transformou. A conversão é genuína, é automática, mas você vai transformando. E é uma mudança radical. Eu me lembro de uma outra situação,
que eu me converti, e naquela semana eu gostava de rock and roll. Eu fui na época a gente chamava de baile, né? Baile de rock. Eu fui naquele lugar e eu cheguei porque, não tem problema, agora eu tenho Jesus, eu vou ainda falar de Jesus, pessoal. Só que eu cheguei naquele lugar e eu amava aquele som, eu amava aquilo, mas eu me senti um peixe fora d'água. E aquilo me fez mal, aquilo já não fazia mais a minha cabeça, eu não tinha prazer, e eu fui embora rapidamente. Então eu entendi que agora, porque eu curti essas coisas, eu ia nesses lugares para ser feliz, né? Para ser feliz eu fazia essas coisas, só que agora eu era feliz. Na verdade, Jesus, ele entrou, ele mudou, ele transformou a nossa vida. E é o que acontece, queridos, quando Jesus entra, ele muda, ele transforma. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, de quarentena, e a gente percebe que o mundo está diferente. No sentido, a natureza está diferente. O céu, você tem alguns finais de tardes maravilhosos. Meu filho mora em São Paulo e ele falava, pai, é impressionante. Eu vim, ele mudou em fevereiro, né? E ele olhando o céu de um jeito, mas da pandemia para cá, o céu está diferente. Está sem poluição. Eu estava ouvindo um testemunho de um irmão, e ele mora no sul, né? E ele é surfista, ele pega onda. E ele falando que como o mar está diferente, está mais limpo. Os peixes, ele está ali surfando e os peixes e golfinhos. E ele falou, o mundo está diferente, está transformado. Sabe, quando Jesus ele entra na nossa vida, ele transforma de dentro para fora. E aí a gente começa a enxergar as coisas de uma ótica diferente. Porque o Senhor me amou, então eu amo as pessoas. Eu começo a amar, eu vejo diferente. Eu já não quero bater de frente, porque eu perdoo. Né? Eu sei perdoar, eu sei amar. Eu não quero resolver no meu braço, aí eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus. Eu já não estou mais sozinho, porque o Senhor ele transformou, ele entrou no meu coração. Então eu já não faço as coisas na minha força, mas é na força do Senhor. Então, amados, essa transformação, essa mudança que nós vimos aqui em João, foi porque ele teve uma experiência maravilhosa com Jesus. Naquele período ele estava começando a caminhar com Jesus. Ele ainda não tinha essa experiência, ele ainda não tinha recebido esse Jesus maravilhoso que muda a nossa história. E em quarto lugar, o principal plano de Deus, o principal propósito de Deus é a salvação. O Senhor, ele deseja salvar o homem, a mulher, o ser humano. Um texto que nós amamos muito, nós gostamos bastante, está lá no Evangelho de João. O próprio João escreveu, esse João que nós estamos aqui falando. E ele, além de escrever o Evangelho de João, ele escreveu mais 3 cartas, 3 epístolas, a primeira, a segunda e terceira de João. João, ele diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe, amados, a partir do momento que nós conhecemos esse Jesus, que nós abrimos o nosso coração para Ele, e que Ele entra na nossa vida, Ele transforma o nosso coração, e esse propósito de Deus, de salvação, Ele vem na minha vida para que eu também seja um instrumento nas mãos dEle para salvar outras pessoas. Quem salva é Jesus? Sim, mas eu sou um instrumento. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma força. O pastor Natalino, ele tem o hábito de falar que a árvore, ela não faz força para dar fruto. E é interessante isso, né? A gente não vê, por exemplo, uma goiabeira fazendo força para dar goiaba. Fazendo força. Naturalmente, vem os frutos.
E quando nós encontramos esse Jesus, que o propósito dele é salvar a gente, né? Naturalmente eu quero falar do amor de Deus para as outras pessoas. Naturalmente, sem fazer força, eu testemunho. Olha, a minha vida era assim, a minha vida estava vazia. Olha, tinha um vazio tão grande no meu coração. Olha, eu estava angustiado, não tinha paz. Particularmente eu, né? Eu tinha insônia, eu não conseguia dormir. Nada me fazia ser feliz. Mas quando Jesus entrou no meu coração, ele mudou a minha história. Então, eu não faço força. Outra coisa, eu não tenho que, cada dia, anotar um tipo de testemunho, porque o meu testemunho é o único. Por isso que é fácil. Eu não tenho que inventar, eu não tenho que elaborar, eu tenho que contar o que Deus fez. E o que Ele fez? Ele mudou a minha história. E aí, amados, esse prazer, essa vontade, essa alegria de poder testemunhar e de falar que Jesus mudou a minha história. Glória a Deus. Ele veio com esse propósito principal de salvação. Ele também, ele quer nos dar um destino. Sabe qual é o destino nosso? O destino do ser humano que o Senhor deseja? Salvação. Salvação. E eu quero terminar lendo um texto lá de Romanos. Esse livro também é maravilhoso. Romanos capítulo 10, versículo 9. Nós sempre falamos isso quando fazemos o apelo, né? Porque ele fala sobre a justiça de Deus, que os judeus rejeitaram. Mas, louvado seja o nome do Senhor, a justiça de Deus veio para nós. Você lembra o texto que nós lemos? E veio então o Espírito Santo, vocês em Jerusalém, vocês vão anunciar em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até no Brasil, até os confins da terra. Talvez você está me assistindo de outro país, né? Até onde você está, o Evangelho veio para te alcançar. E o Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto está escrito: todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos com o coração e confessamos com a boca. É com o coração que eu criei e é com a boca que eu confessei. E daquele dia em diante, janeiro de 1981, século 20, eu, um garoto, 15 anos eu tinha, mas foi a decisão mais importante da minha vida. E essa transformação que a gente viu em João, que querendo cair fogo sobre aquele povo, transforma para trazer o Espírito Santo, é o Senhor que faz sobre a nossa vida. Ele pode fazer na tua também, meu irmão. E sabe, você que já conhece a Jesus, você foi salvo com um propósito. O teu destino é salvação daqueles que estão à tua volta. O propósito de Deus para a tua vida era salvação e abençoar quem está em volta de você. A tua família, os teus amigos. Hoje, né, em tempos de pandemia, nós temos usado as redes sociais de uma maneira tremenda. Eu louvo a Deus de ver o pastor Natalino nas lives, cada culto online, no Instagram. Hoje teve à tarde, né, uma programação com as crianças curtindo, sábado quente. Foi possível por causa das plataformas digitais, no Instagram. Nós temos o Facebook, o YouTube e tantas outras, o WhatsApp, seja qual for.
Você pode falar do amor de Deus, você pode testemunhar. A pastora Natalina há pouco tempo incentivou a você gravar o teu testemunho. Meu irmão, você foi salvo para servir. Você foi salvo para dar fruto. Então você que tem Jesus, dê fruto. Agora você, meu querido, que não tem Jesus ainda como Senhor e Salvador da tua vida. A palavra chegou no teu coração. E você crê com o coração e confessa com a boca. E eu quero agora orar com você. Na verdade, eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Você vai repetir uma oração de confissão. E depois eu oro contigo. Repete assim: querido Deus e Pai, nessa noite eu abro o meu coração e recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que assim como o Senhor mudou a vida de João, a vida do Luizão, o Senhor pode mudar a minha vida. Eu te recebo no meu coração e eu confesso com a minha boca que tu és o meu Senhor e o meu Salvador, no nome de Jesus. Amém. Vou orar contigo agora. Querido Deus e Pai, eu quero pedir que a tua bênção esteja sobre a vida desse querido, dessa querida que orou. Ah, Senhor, tu conheces esse coração. Da mesma forma como o Senhor entrou na minha vida e mudou totalmente a minha história. Ah, Senhor, que dia maravilhoso, que prazer de ter conhecido o Senhor, de poder servir ao Senhor até aqui. E eu quero, Pai, dizer que vale a pena te servir. Que a tua bênção esteja sobre este querido, essa querida. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meu irmão, gostaria que você que repetiu essa oração, você pudesse escrever aí no Facebook e no YouTube: eu orei. Amém? Eu orei. Glória a Deus. Olha que saudade que eu estava de vocês, viu? Deus abençoe grandemente. E ia passar o pastor Natalino no nome de Jesus.